Vamos lá então. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando aí e não me conhece, eu sou a Patrícia Presser, sou advogada extrajudicial, fui tabeliã substituta por mais de 20 anos e estou aqui justamente para mostrar para vocês a minha trajetória e como é possível, sim, trabalhar com o extrajudicial, rentabilizando 10 vezes mais rápido do que se você atuasse no judiciário. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito discutido, que é justamente se é possível ganhar bem mesmo sem ter muitos clientes. Pessoal, aqui a pergunta é: o que é ganhar bem sem ter muitos clientes? E aí eu quero fazer essa pergunta porque é muito comum a gente ter uma visão de ganhar bem, a gente vislumbra pessoas que gastam dinheiro, que viajam, que comem bem, que vivem bem, e a gente fala, eu gostaria de ganhar dinheiro que nem aquela pessoa, né? Gostaria de ter dinheiro que nem aquela pessoa. A gente não consegue enxergar a visão estratégica e a gestão daquela pessoa. A gente só enxerga o externo, que aquela pessoa tem, consome e viaja. Então, a minha pergunta é, o que é ganhar bem? Qual é a tua meta de vida? E aqui, quando eu falo meta de vida, gente, eu falo, qual é o teu entendimento do que é ganhar bem? Porque você primeiro precisa calcular o que é ganhar bem e aí considerar o que é ganhar bem. E eu quero que você reflita sobre isso. Porque, para mim, Patrícia, quando eu ganhava, e eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje no cartório, mensalmente, tá, gente? Hoje eu ganho muito bem, mas eu não ganho mensalmente, ou seja, eu tenho que ter uma estrutura financeira diferente. Mas eu ganhava muito bem por mês e eu achava que eu ganhava pouco. Então, quando eu saio do tabelionato e passo a trabalhar com a advocacia, que é uma situação autônoma, que você não vai receber obrigatoriamente o mesmo valor todo mês, eu passo a ter uma visão de gestão financeira totalmente diferente. E aí eu pergunto para você, você sempre foi autônomo ou você sempre foi CLT? Você sempre trabalhou recebendo um valor por mês ou você já está acostumado a receber valores? Numa semana entra X, na outra semana entra menos X. Numa semana entra 2x, na outra semana entra 4x. E aí passa 5 semanas sem receber nada. Então, você tem essa provisão do seu trabalho, porque esse é o primeiro ponto para uma advocacia. Esse é o primeiro ponto para você compreender o que é ganhar bem, o seu considerado ali de ganhar bem. Então, o que é ganhar bem para você? Esse é o primeiro ponto. Eu quero que vocês reflitam sobre isso, porque a partir daí você consegue compreender se é possível ou não ganhar bem com poucos clientes, né? Sem muitos clientes aí. E aí eu pergunto, como você faz o gerenciamento do seu escritório? E, gente, quando eu falo gerenciamento do escritório, é o seguinte: pessoal do Instagram, vocês estão me ouvindo bem? Eu quero que vocês me digam se vocês estão me ouvindo bem, se está ecoando ou não, quem está no Instagram e no YouTube também. Contem aí para mim se vocês estão me ouvindo. Então, esse é um ponto bem interessante, porque quando nós não temos essa percepção de como se ganha, como se faz aí esse recebimento de honorários, a gente acaba tendo uma dificuldade de entender o que é ganhar bem. E aí também entra o segundo ponto que eu quero trazer aqui. Você sabe quanto você gasta no seu escritório? Você já fez um levantamento? Eu não estou dizendo que você tem que cortar despesas. Eu estou dizendo o seguinte, esse é um ponto, tá, de quem trabalha com a questão de enriquecimento. Você não precisa diminuir despesas, você tem que trabalhar mais para que o seu recebimento seja maior do que aquilo que você gasta. Então, se você gasta, por exemplo, R$ 1.000 por mês na sua advocacia, no seu escritório de advocacia, o seu escritório de advocacia tem que dar 1.000 mais alguma coisa por mês. Claro que a gente sabe, na advocacia tem meses que não entra dinheiro ou não entra o suficiente. Quanto que você precisa receber para poder bancar 6 meses de advocacia? E aqui tenha guardado 6 meses no mínimo de reserva financeira para o seu escritório. O que é reserva financeira para o escritório? Você tem secretária? Você tem estagiário? Você tem funcionário? Você tem que ter 6 meses o pagamento dos salários.
você tem que ter 6 meses o pagamento do seu condomínio, da sua luz, da sua água, do seu condomínio, se você tiver, e assim, IPTU, e assim a gente vai ter aí N situações na qual você tem sim que resolver fazer. E por que eu estou falando isso? Porque a partir daí você começa a pontuar quanto que você tem que ganhar para o seu escritório. E aí você fala o seguinte, bom, mas para minha vida pessoal, eu preciso sacar mensalmente 3 mil reais. Então, eu preciso ganhar por mês 4 mil reais, sem falar em custos de impostos que você tem que pagar, o seu INSS, se você vai fazer esse saque mensal, tem que ter essa previsão lá dentro do seu contrato social, e tudo isso tem que acontecer para que você, em primeiro lugar, saiba o que é pouco ou muito cliente. E aí, eu quero perguntar para vocês o seguinte, esse mapeamento dos gastos pessoais e do escritório estão na ponta da sua língua? Você sabe quanto você gasta ou não? Porque isso é gestão. E a gente é advogado e nós não aprendemos a gestar a nossa vida, nem a vida pessoal. Não temos aula de economia financeira, por exemplo, nas escolas. Tinha, hoje não tem mais. E não temos aula de gestão financeira de um escritório ou de qualquer situação profissional dentro do direito. Então, a gente tem que aprender isso fora do direito. E esse é um ponto importante. Ser autônomo significa que você tem sim que gestar e conhecer financeiramente a sua vida. É muito comum, e aqui é engraçado porque eu falo, né? Mas por muito tempo, casa de ferreiro, espeto de pau. Muito tempo eu fiquei sem saber quanto eu gastava. Eu sabia fazer auditoria, porque fiz muita auditoria dentro da serventia que eu trabalhei, mas eu não fazia a minha, né? O Alex colocou aqui que ele sabe cada centavo. Meu TCC foi sobre isso. Já quero receber o TCC do Alex. Já pode mandar aí para o meu e-mail, Alex. Eu quero ler esse TCC aí. Achei sensacional, porque é uma visão muito disruptiva do que a gente tem que pensar como direito, né? Como direito, a gente tem que estudar as leis, nós temos que resolver o problema do cliente, a gente esquece que a gente tem que gestar o nosso escritório, gestar toda a nossa parte, tanto de escritório como pessoal. E eu quero saber com vocês o seguinte, feito isso, e vamos pegar aqui o exemplo que eu trouxe, né? Você gasta R$1.000 no seu escritório e R$3.000 na sua vida pessoal. Quanto que você tem que receber para você entender que você tem que aumentar, né, receber para se sentir bem aí, ganhar bem, porque ganhar bem é subjetivo. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, se ganhar R$5.000 por mês, está ganhando 5 vezes mais do que ela recebia, ela está ganhando muito bem. Agora, uma pessoa que ganha R$20.000 por mês, e para ela ganhar bem significa ganhar R$100.000 por mês, ela tem que aumentar R$80.000 no seu faturamento mensal. Então, esse é um ponto muito importante. Você tem que, em primeiro lugar, saber o que para você é ganhar bem. E dentro disso, colocar a sua expectativa para recebimento futuro. Então, por exemplo, se você ganha R$5.000 por mês, está ali sacando 3, gastando 1 no seu escritório e sobra 1 dentro da empresa, gente. Você não está pegando esse R$1.000 para você. Você só vai fazer retirada de lucro, de dividendos ao final do ano. Então, você vai ter aí R$1.000 que está sobrando. Em 6 meses, você já tem aí o recebimento do valor que você gasta no seu escritório. Então, você em 6 meses que você não gastou, você já conseguiu arrecadar aí a sua reserva financeira do escritório. Show de bola! Só que você não conseguiu fazer ainda a reserva financeira dos seus R$3.000 para a sua casa. E se você pensar que ao final do ano você vai sacar R$6.000, você só ficou com 2 meses de reserva financeira ao final do ano. Você não teve isso antes. E esse é um grande problema, gente, porque ao fazer essa análise, você começa a sacar dinheiro da sua empresa para pagar os seus custos pessoais. E aí começa a confusão do que é pessoa física, o que é pessoa jurídica. Ainda que você não tenha aí uma sociedade individual, que eu acho hoje um tanto quanto estranho você não ter, justamente para você poder separar o patrimônio, e aí você começa a fazer confusão patrimonial. Então,
Primeiro ponto que você tem que ter é essa organização financeira. Feito isso, você tem que pensar o seguinte: ok, então agora eu tenho lá a minha reserva, agora eu quero aumentar o meu estilo de vida, eu quero poder viajar. Quanto que custa para eu viajar? Eu preciso ter mais quantos R$ 1.000 na minha conta corrente? E aí você começa a fazer cálculos para entender o que é ganhar bem. Registrando com a advogada, colocou: foi a minha maior dor quando iniciei a advocacia autônoma. Perfeito. E aí é interessante, porque eu, quando seletista, né, quando assalariada, eu ganhava mais, gastava mais, é claro, mas eu não tinha noção disso. Foi necessário uma advocacia autônoma para eu entender que eu preciso fazer esses cálculos e ter essa reserva financeira, porque tem meses que entram e tem meses que não entram. Então é interessante porque já ouvi falar, né? Já é comum a gente ouvir falar que o salário mínimo é a nova forma de escravidão. E, na verdade, ela é uma nova forma de escravidão. Por quê? Porque nós, brasileiros, não temos um conhecimento financeiro. Nós não sabemos utilizar o nosso trabalho. Ela colocou aqui que ela era servidora pública, não precisava me preocupar com isso. Eu não era servidora pública, mas eu era seletista, um bom salário, não precisava me preocupar com isso. Excelente. Ok? Aí eu quero saber, vamos voltar aqui para o ponto principal. Você chegou à conclusão de que você gasta R$ 4.000 por mês e que você recebe R$ 5.000 por mês, ou seja, 3.000 você saca de prolabore, fica 2.000 na empresa, mas você gasta 1.000. Tá ótimo. E aí eu pergunto, se você tem 50 ações sem uma expectativa de finalização desses mesmos gastos, desses mesmos honorários no judiciário, por quê? Você protocolou 50 ações. Vamos pensar aqui que cada ação é uma ação diferente, uma ação de divórcio, uma ação de inventário, uma ação de, vamos lá, de extinção de condomínio, uma ação de adjudicação compulsória. Você tem aí N ações. E você faz um contrato com essas pessoas de ganho no êxito. Quantos anos você vai trabalhar de graça sem poder manter o seu escritório? Essa é a primeira pergunta. E é por isso que as pessoas falam que a advocacia não dá dinheiro. Vocês conseguem compreender que são 50 ações? Se você multiplicar 50 vezes R$ 10.000, você já tem aí R$ 500.000. Mas esses R$ 500.000 estarão diluídos em muitos anos, num suor muito grande e muitas vezes visto pelo judiciário. E aí, quando a gente fala em honorários sucumbenciais, né, uma discussão muito grande a respeito de quantos são esses honorários, muitas vezes sendo reduzido a 1, 2, 3%. Sei que teve aí a decisão da STJ de extrema importância, foi um ganho para a advocacia. Então, é importante nós sabermos isso. E aí, eu pergunto, qual o valor mensal que um advogado que tem 50, 100 ações, ele recebe? Valor mensal. Você não consegue mensurar, você não sabe fazer um cálculo sobre isso. E, consequentemente, quando eu falo que eu, Patrícia, tenho 5 clientes por vez, no máximo, a pessoa olha para mim e fala: você é louca. Eu falei: sou? Será que sou mesmo? Coloca aí na ponta do lápis e para pensar. 5 ações. Se eu cobrasse R$ 5.000 por ação, que não é o que eu cobro. Se eu cobrasse R$ 5.000 por ação, eu teria R$ 25.000 no mês. Considerando que eu tenha 5 clientes a cada mês, eu teria R$ 25.000 a cada mês. Para uma pessoa que gasta 4, a gente tem uma mudança muito brusca de valores. Então, é sim possível ganhar bem com poucos clientes. Agora, se você é um advogado que já ganha 30, 40 mil reais mês e você quer ganhar o dobro, bem, é possível que, em primeiro lugar, 5 causas não sejam suficientes. É possível também que as suas ações tenham que ser de valores elevados. Agora, um advogado que tem um valor de entrada de 40 mil reais mês, ele tem uma entrada muito diferente do que uma pessoa que tem lá 4 ou 5 mil reais mês. Claro que os gastos de vida pessoal não são os mesmos. O gasto com escritório não é o mesmo. Provavelmente a pessoa que gasta R$ 1.000, ela não tem um escritório físico. Ou se ela tem, é um coworking, ou seja, ela não tem ali
custos de reparo da sala, ela não tem alguns outros custos específicos, ela tem um aluguel fixo com tudo que está inserido. Vocês compreendem que são realidades diferentes. Eu não posso dizer que trabalhar com 5 clientes por mês é suficiente para alguns clientes. E mais, eu não posso dizer que eu consigo cobrar no mínimo 5 mil reais de cada cliente que eu atendo se eu trabalho no interior e 5 mil reais é uma ação de valor máximo daquela cidade, até mesmo pelos valores dos imóveis, enfim. E aí a gente tem que verificar o caso concreto. Então, possível, gente, de trabalhar com poucos clientes mas o que fica impossível ou difícil de analisar é quando você não tem uma organização financeira. O Alex colocou aqui, tem que fazer planos de renda mensal e recorrente. Perfeito, Alex. Você tem que fazer esse plano e você tem que fazer essa organização. E é muito comum a gente não fazer isso do nosso próprio dinheiro. A gente consegue fazer do dinheiro dos outros, mas a gente não consegue fazer do nosso dinheiro. Por quê? Porque a gente está tão inserido dentro da nossa realidade que a gente não enxerga uma alternativa, a gente entra num desespero e acaba girando em círculos. Então é importante sentar, pontuar, analisar e falar, bem, o que daqui para frente a gente tem que fazer? A gente tem que ganhar, então, 5 mil reais por mês para pagar as contas da casa e do escritório? Então a gente tem que buscar esse valor por mês para bancar os custos da vida daquela pessoa. Ótimo. Não, o meu custo é 10 mil reais. Bom, então a gente tem que duplicar aí essa busca por clientes e esse aumento de clientes. Este é o ponto principal, mas é possível sim ganhar com poucos clientes. O estresse, e aí eu quero que vocês coloquem na balança e reflitam comigo aqui. Vocês estão acompanhando até aqui? Se vocês estão acompanhando, coloquem coraçõezinhos, porque eu estou fazendo esses esquenta aqui para que vocês cheguem na semana que vem com todo o conteúdo que eu vou falar lá naquelas aulas, vocês já tenham tido nessa semana. Então, eu quero saber se vocês estão compreendendo. Se vocês estão compreendendo, coloquem coraçõezinhos aí para mim no Instagram, coloquem aí para mim no YouTube que vocês estão sim compreendendo, para que a gente possa seguir aqui. O Bruno escreveu, infelizmente a pandemia reduziu a capacidade financeira dos clientes e aqui eles não querem apostar no extra, apesar de precisarem. Bruno, esse é um ponto que eu até já falei. A questão de não querer apostar no extra é muito mais uma visão do próprio advogado, da sociedade, né? Não estou falando só do advogado, mas de poder demonstrar para o nosso cliente que isso é importante. Então, eu já falei sobre isso numa outra live, a gente tem que saber se posicionar. Eu, Patrícia, não tenho clientes que me procuram para judicializar alguma coisa. Olha que interessante. Eu trabalho no extra. Eu não preciso dizer para os meus clientes que eu trabalho no extra. Todo mundo que me indica, Patrícia não trabalha com processo. Então, a pessoa que me procura, já me procura buscando uma solução que não seja o processo. Essa é uma questão de posicionamento de advogado. E quem já trabalha na área processual tem um desafio, que é justamente mostrar que fora do processo é melhor. E também há um cacuete pessoal, né? Uma mania pessoal de estar sempre utilizando o judiciário. E isso é normal, tá tudo certo. O que vocês têm que se preocupar aqui é justamente que você tem que demonstrar que é melhor, que você tem que propor para o cliente. Olha, eu vou fazer para ti no extrajudicial, eu quero te mostrar isso. E se der certo, se a gente resolver em menos tempo que no judiciário, e aí você tem que ter aí uma média de judiciário versus extrajudicial, a gente vai colocar uma cláusula de X mil reais para eu receber extra. O senhor topa? Ou seja, você mostra para ele que você vai trabalhar mais para resolver, mas com isso ele vai ganhar tempo na vida dele. E aí, por conta disso, você tem que mostrar que você trabalhou mais e, consequentemente, vai ter uma cláusula de ganhar R$1.000 extra, enfim. Você tem que aprender a negociar. Foi o que o Alex falou aqui, a gente não aprendeu a negociar, quer seja para uma gestão patrimonial, quer seja para negociar a questão até de honorários, né? A Larissa colocou aqui, uso bastante o extra, mas a dificuldade de cobrar a maior pelo fato de ser mais simples e rápido. Larissa,
Estou conversando com a Maíra, que é uma coach em PNL, e nós vamos trabalhar isso dentro do meu curso de práticas extrajudiciais, porque eu vejo que essa é uma dificuldade de muita gente. Não é sua, eu já passei por isso. Eu também, às vezes, olho e falo, cara, mas é tão mais simples, por que eu vou cobrar mais? Só que é mais simples porque eu torno mais simples. É mais rápido porque eu faço ser mais rápido. Eu, advogado, não é o cartório, não é o judiciário, não é o cliente, porque eu mostrei como fazer para o meu cliente, ele acatou e eu fiz a minha parte. Se eu não tivesse feito a minha parte no extrajudicial, não seria rápido. Porque eu posso muito bem, gente, protocolar um documento no cartório e levar 3 anos para sair uma escritura pública de compra e venda. E olha, trabalhei em cartório e sei que isso acontece. Então a gente tem que entender aqui que depende do advogado essa agilidade. Não é só porque é no extrajudicial, é porque você, advogado, transformou isso numa agilidade. Ontem mesmo, uma cliente me ligou e perguntou: eu queria saber como é que está o registro do documento, porque já faz mais de 30 dias. Aqui em Porto Alegre a gente está com um atraso muito grande, né? E você tem que ir atrás disso. Aqui a gente tem esse problema. E aí ela me ligou e perguntou, eu falei, olha, todo dia eu tô ligando, não te preocupe. Inclusive o áudio de hoje é esse. Mandei o áudio do atendente do cartório para cliente. Ela, boa, Patrícia, muito obrigada. Ou seja, eu tô fazendo o meu trabalho. O funcionário lá está correndo atrás para agilizar, porque já saiu do prazo, mas ele está correndo para agilizar. A Registrando com a Advogada colocou, não é tão simples assim, você tem a técnica para encurtar o caminho do cliente. Perfeito, você é advogado. É por isso que você vai cobrar, se não mais caro, o mesmo preço do judicial. Não tem nada aqui que desmerecer. Esse desmerecimento vem da cabeça do próprio advogado, vem da cabeça do próprio operador do direito. Porque o advogado, quando faz um inventário extrajudicial, por exemplo, ele perde muito mais tempo em um curto período do que ele tem lá no judiciário. Ele tem que buscar certidões e buscar documentos que no judiciário tu não tem que buscar. Porque lá no judiciário o juiz passa a caneta por cima e tá tudo certo. E aí chega lá no registro, dá aquele monte de nhaque e nota devolutiva, porque o judiciário também não soube analisar. Mas lá no tabelionato de notas, o cartório vai solicitar um monte de documentação porque ele sabe que vai dar problema. E aí quando você chega lá e você sabe tudo o que tem que fazer e encaminha pronto, o tabelionato resolve rápido, mas ele resolveu rápido porque você, advogado, fez. Não foi porque é mais rápido no extrajudicial. Não, minha gente, é porque você agilizou o serviço. E, na verdade, você está dando uma solução muito mais rápida, que é muito mais vantajoso para o cliente. Com certeza, foi isso que eu trouxe aqui na exemplificação com o Bruno, né? A questão das pessoas não quererem o extrajudicial. Coloca uma cláusula no seu contrato de honorários. Se eu fizer o documento em até 6 meses, o que é 10 vezes mais rápido do que no judiciário, eu recebo uma cláusula de R$5.000 extra. Ponto. A pessoa vai falar, não, beleza, eu ganho 5 anos e meio, mas eu consigo vender o meu imóvel muito mais rápido. Eu consigo negociar esse imóvel com uma construtora muito mais rápido. É importante a gente saber disso e a gente tem que mostrar isso para o cliente e falar, eu me garanto. Eu garanto que... E aí você tem que conhecer a realidade de como estão os cartórios da sua cidade, de como está o ITCMD, de como está tudo na sua cidade e o caso concreto do seu cliente. Porque para você botar uma cláusula dessas, você tem que confiar no seu taco. Mas você pode fazer. Você pode fazer ainda o inverso, minha gente. Você pode falar o seguinte, olha, eu vou lhe cobrar R$20.000 para fazer um inventário, quer seja judicial, quer seja extrajudicial. Mas no extrajudicial, eu coloco uma cláusula que se em 6 meses eu não fizer o seu inventário e ficar pronto o seu inventário, então o senhor vai receber de volta R$5.000. Mas no judiciário vai rolar no prazo normal, que é no mínimo 6 a 8 anos. O senhor topa fazendo um extrajudicial com essa cláusula contratual? Pô, o cara vai lá e vai dizer, claro que topo. Vou ganhar 5.000 porque não vai levar, porque vai levar mais do que 6 meses. Você está entendendo que você coloca uma pulga no seu cliente e você fala assim, eu garanto que eu faço em 6 meses. E aí o seu cliente vai dizer, não, então bora, vamos fazer.
e aí você trouxe o cliente para o seu lado. É claro que ele está ali, ao mesmo tempo que ele está torcendo para que você consiga, ele está torcendo para que você não consiga. Mas você vai e mostra a sua capacidade. Você fez ali uma aposta na sua profissão. Então, é importante você conhecer do sistema, você compreender como você pode fazer um contrato de honorários e mostrar isso para o seu cliente. Porque a partir do momento que você está tão confiante que dá para fazer no extrajudicial, ele vai dizer, cara, se ele está confiante assim, vamos fazer no extrajudicial, faz muito mais sentido. Vocês entendem que é uma confiança pessoal aí? Então, vocês têm que pensar nisso. Eu, Patrícia, não tenho essa dificuldade, tá? Então, para mim, não faz sentido eu fazer uma cláusula dessas, por exemplo. Por quê? Porque eu só trabalho com extrajudicial. O cliente que vem para mim já sabe disso. Então, é importante você saber com quem você está lidando e como você está lidando. Faz sentido o que eu trouxe aqui para vocês? Ficou claro que é possível, sim, ganhar bem com poucos clientes. Só que você tem que ter um pensamento fora da caixa. Eu sempre falo isso para vocês. Você tem que pensar fora da caixa. Você não pode simplesmente querer fazer da advocacia extrajudicial uma advocacia rentável. Você não pode se transformar referência no mercado se você não tiver um diferencial. E o diferencial é pensar fora da caixa. E é exatamente isso que eu mostro na nova era da advocacia, que vai acontecer semana que vem, e eu vou fazer ao vivo, que nem eu estou fazendo aqui para vocês. Eu estou batendo nessa tecla, pessoal, porque é a primeira vez que eu faço ao vivo. Eu quero fazer ao vivo, estou ansiosa por esse dia. Então, fica o meu convite para vocês virem para a nova era da advocacia, porque vai estar sensacional. A gente vai fazer aí um baita evento. Eu conto com vocês para estarem presentes comigo, fazerem muito barulho no chat do nosso evento, tá bem? Fica aqui o meu muito obrigada para quem esteve comigo até agora. Quero saber se alguém quer trazer alguma dificuldade, além da que acho que foi a Larissa, né, que trouxe. A Larissa colocou aqui, perfeito, inventário geralmente cobra menos por ser mais celery, mas nunca tinha pensado por esse lado que depende do nosso conhecimento. Obrigada. Mas é claro que depende do nosso conhecimento, Larissa. E esse é um ponto que é muito comum, porque como para nós é muito fácil, parece que é muito simples. Agora vamos lá, né? Existe aquela velha, é uma piada, mas é uma história, né? A pessoa chega lá na sua máquina de lavar e cobra R$2.000 para apertar um parafuso. E aí você olha e fala, mas você vai me cobrar R$2.000 para apertar um parafuso? Ele vai dizer, sim, mas é que eu estudei X anos para saber qual parafuso apertar. Então aqui é a mesma coisa. Você estudou e você tem uma prática no extrajudicial que você tem. 90% dos advogados não tem. E, gente, eu estou falando com propriedade. Vocês não têm ideia da quantidade de advogado que protocolava iniciais esdrúxulas no cartório. Da gente ter que refazer toda a inicial e ensinar item por item como é que o advogado tinha que fazer. E aquele advogado ganhava 50 mil no inventário. Então, não, gente. Se você tem esse conhecimento, você tem a habilidade, tem que cobrar esses honorários. E você tem que mostrar segurança ao fazer isso. E pensando aqui no nosso exemplo anterior, se eu cobrar 50 mil reais no inventário, para quem ganha lá 4 mil, né? Precisa de 4 mil por mês, você concorda que tem aí 10 vezes mais o valor, então você tem 10 meses garantido. Então, num ato, você tem os 10 meses garantido. Agora, se você utiliza um mês 50 mil reais, você tem que ter no mínimo uns 5 inventários por mês para dar conta do quanto você gasta por mês. Esse é um ponto importante. A Registrando colocou aqui, perfeito. Para mim, registro civil, que é meu nicho, é muito fácil, mas porque eu trabalho há 10 anos com isso. Exatamente! Gente, para retificar uma certidão, é uma celeuma para quem não conhece, né? É um ponto muito importante. Então, sim, cada nicho que você trabalha, é importante você valorizar. Nós, mulheres, temos mais dificuldade de nos impor como valorização, como autovalorização. Eu falei isso ontem e repito hoje. O homem, ele tem mais essa habilidade
Ele tem essa facilidade de cobrar 50 mil como se não fosse nada. A mulher não, ela tem essa dificuldade, mas a gente tem que ultrapassar essa barreira. A Larissa colocou que ela precisa aprender a se valorizar. Trabalhei muitos anos no tabelionato e tenho esse conhecimento. Pois é, Larissa, eu também. E você não tem ideia de quantas pessoas queriam me pagar no tabelionato pelo tempo que eu trabalhei. Então, pelo atendimento que eu dava. E é exatamente isso que você tem que colocar aqui. Você tem que aprender a precificar. Já falamos sobre isso numa aula aqui da semana de aquecimento, mas você tem que aprender a precificar. E isso é muito mais da nossa crença do que do próprio direito, gente. Isso não tem nada a ver com direito, isso tem a ver com a nossa vida pessoal e o que a gente se limita, e não é o direito em si, tá? É por isso que tem muita gente que trabalha mal e ganha super bem. Por quê? Porque ele não tem essa crença limitante do dinheiro. Ele cobra, a pessoa paga, ainda que a pessoa não goste, ela já pagou. Então é importante a gente ter essa visualização. O Alex colocou que falou isso para uma cliente ontem. Show! A gente tem que aprender a se posicionar, gente. Muito obrigada pela presença de vocês.